Senhor, bom dia, graças a Jesus, mais um dia. Deus abençoe poderosamente, te dê um dia abençoado, completo, cheio da graça de Deus, cheio da presença de Deus, em nome de Jesus. Bora para a palavra de Deus, consagra o seu dia na presença do Senhor, em nome de Jesus. Entenda, Deus está no controle de tudo, irmãos. Deixa eu recapitular aqui. Consagra aí a sua vida na presença do Senhor, tá bom? Não esquece não. Em nome de Jesus. Ó, presta atenção aqui comigo. Ontem a gente tava falando, né? A gente precisa da presença de Deus e tal. E, né, tem coisa que a gente vai receber, mesmo descansando. Enfim, vamos pedir no nome de Jesus. Irmãos, presta atenção. Provérbios 16, 3 e versículo 9. Olha só, consagra, texto base, tá? Texto base é esse, tá? E depois eu vou falando aqui na sequência. Ó, Provérbios 16, 3. Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Em sua alma, o homem planeja seus caminhos, mas o Senhor é quem determina seus passos. Irmão, presta bem atenção. Vamos lá. Texto base, vamos falar logo de cara. Consagra o que você vai fazer na presença de Deus. Não esquece. Ó, presta bem atenção. Deus, olha só. Deus, eu vou fazer isso aqui, Senhor. Guia aqui, me dá a direção. Deus, eu coloco isto na tua presença e peço ao Senhor que me dê direção. Irmão, oração simplesinha, sincera, na presença de Deus. Então, o que eu vou fazer? Consagrar. Tem alguma coisa para fazer? Tem alguma coisa para você estar projetando aí? Coloca na presença de Deus. Em nome de Jesus. Você está com medo? Você está com medo aí de Deus falar não? Deixa aí, consagra na presença de Deus. Se ele falar não, ele sabe o que vai acontecer o dia de amanhã. Nós já falamos isso aqui várias vezes lá em Tiago, né? A nossa vida é um vapor. Não, coloca na presença de Deus, entendeu? Deixa de ser cabecinha. Coloque isso aí na presença de Deus. Não fica andando sozinho, não. Andar sozinho não presta. Nós colocamos na presença de Deus, Deus nos orienta. Como que Deus nos orienta? Ué, ele vai enviar alguém, a gente vai aprender alguma coisa sobre aquilo que nós estamos fazendo, mas o que eu preciso fazer é consagrar na presença de Deus aquilo que nós vamos fazer. Consagra que os seus planos vão ser bem-sucedidos. Irmão, presta bem atenção, tem coisa que a gente vai fazer, a gente tem duas ilustrações aqui, e a gente já vai ver rapidinho, tá? Tem coisa que a gente vai fazer, e às vezes eu tô lá com boas intenções, com intenções maravilhosas, mas eu não sei o que vai acontecer lá na frente. Quando a gente chegar lá é a próxima etapa. Meu irmão, não fica aí andando sem colocar na presença do Senhor as coisas, não. Tem coisa que a gente vai fazer e tudo que a gente vai fazer, a gente precisa colocar na presença de Deus, em nome de Jesus. A gente precisa falar com o Senhor. Ah, mas isso assim, tal coisa, é assim, funciona de tal jeito. Irmão, coloca na presença do Senhor, em nome de Jesus. Deus está cuidando de cada situação. O que ele falou? Consagra ao Senhor todas as tuas obras e os teus planos serão bem-sucedidos. Você está com um plano? Quer que ele dê certo? Coloca na presença de Deus. Ele fala assim, ó, em sua alma o homem planeja os seus caminhos, mas o Senhor é quem determina os seus passos. Deixa de ser teimoso, deixa Deus orientar como você vai fazer e da maneira que você vai fazer, que vai dar certo. Você coloca, oh Deus, eu não estou conseguindo lidar com essa situação, isso para mim está sendo um enorme desafio, eu não sei como é que resolve isso, e aí Deus vai dar um caminho. Você quer ver uma coisa? Então, consagra, coloca na presença de Deus, deixa ele guiar os seus passos. Parece coisa simples, não parece? Mas tem gente que está tomando atitude aí torta, está tomando atitude errada, está sofrendo por decisão errada de coisa que Deus nos orienta e dá direção. Olha só, presta bem atenção. 1 Samuel 16:1. Então o Senhor, Deus, ordenou a Samuel: até quando continuarás pranteando Saul, quando eu próprio rejeitei?
para que não reine mais sobre Israel, enche, pois, um chifre do melhor azeite e vai. Eis que te envio à casa de Jessé, de Belém, porque escolhi um de seus filhos para tornar-lhe rei. Irmão, presta bem atenção. Tem projeto, lembra que se o Senhor não edificar em vão, trabalhos que desejam edificar, Salmo 127, que a gente estava lendo ontem. Irmão, presta bem atenção. Tem coisa que Deus não está mais naquilo. Presta bem atenção. A gente está falando da vida de um ser humano. Deus estava condenando ele a uma coisa ou outra? Não, ele não ia ser mais o rei. Tá? Então presta bem atenção. O que eu preciso entender? Tem coisa que Deus não está mais naquilo. E eu tô lá pelejando com aquilo, tentando fazer alguma coisa. Não, Deus não está nisso aí. O que ele está falando para mim e para você, querido? Vai fazer outra coisa, vai resolver de outro jeito. Aí o Samuel falou para Deus, Samuel então argumentou, como poderei eu ir lá? Saul saberá e com certeza mandará matar-me. Contudo, presta bem atenção. O Saul tava doidão da cabeça. Ele tava jogando flecha lá, lança no Davi, e Davi orava, e as coisas aconteciam. Presta bem atenção. Ele tinha uma dificuldade. E nós, muitas vezes, quando Deus muda o projeto, muda o plano, e nos dá outra direção de fazer outra coisa, a gente tem uma certa. Isso aí é do ser humano, tá? A minha tendência e a sua tendência é ficar quietinho, com a poupancinha lá no sofá e tomando um suquinho. Essa é a nossa opção de vida. Isso daí é todo ser humano. Então a gente tem que lutar contra essas coisas. Neste caso aqui, o que tinha aqui? O Saul estava com esse comportamento mesmo, e o Samuel tinha medo de morrer e tal. Presta bem atenção, querido. Na minha e na sua dificuldade em seguir o projeto, a direção de Deus, ele vai criar caminhos para nos dar direção. Deus consagra o seu plano ao Senhor e ele vai orientar e os seus planos serão bem-sucedidos, né? O homem planeja, mas o Senhor é que deixa, o Senhor que guia os seus passos, é o Senhor que determina os seus passos. Deixa Deus guiar os seus passos, deixa Deus orientar os seus passos. Tem uma dificuldade? Deus sabe a sua estrutura. Não já lemos lá no Salmo 114, 103, versículo 14? Irmão, a gente já leu lá, não leu? Deus não falou que conhece a nossa estrutura? Deus conhece a sua. Mas você tem que falar com ele as suas posições, as suas indagações. Mas eu estou pensando e Deus sabe o meu pensamento. Cabecinha, já falei para você. Nós precisamos estabelecer uma conversa com Deus em nome de Jesus. Querido, meu irmão, minha irmã, presta bem atenção. Deus sabe disso daí, mas eu tenho que falar. Quando eu falo, eu recebo a paz de Deus que excede o entendimento. Querido, tem lá, Deus está com um projeto novo para você, mas você não larga esse aí. Como é que ele vai te dar o projeto novo? Como é que ele vai me dar o projeto novo? Eu não largo aquele. Eu fico lá insistindo. Beleza. O que Deus falou para ele? Deus deu um caminho. Saul saberá. Samuel então argumentou, como poderei eu ir lá? Saul saberá, e com certeza mandará matar-me. Contudo, Yahvé o orientou. Levarás contigo um novilho, e declararás: vim para sacrificar ao Senhor. Convidarás Jessé para o sacrifício, e eu pessoalmente te indicarei como deverás proceder. Tu ungirás para mim aquele que eu te apontar. Meu irmão, em nome de Jesus, ele não queria ir, por quê? Estava com medo do Saul, tinha lá as coisas dele lá, estava com medo, não sabia como fazer. Tem projeto que Deus coloca na nossa mão e é óbvio que eu não sei como fazer, você não sabe como fazer, mas Deus nos dá uma orientação clara e nítida do que nós devemos fazer e como nós devemos agir. Agora, você vai ficar aí com essa sua cabeça teimosa? Não, querido, Deus vai te dar um caminho, mas você tem que falar: Deus, me ajuda aqui.
Fala para Deus o que te incomoda, o que gera para você algum tipo de dor, algum tipo de. Vai te gerar um cansaço fora do comum, porque na vida a gente tem cansaço, tem desafio, então sabe disso, deixa de falta de coragem, vai lá em nome de Jesus. Você está entendendo? Fala com Deus. Ele vai te dar uma estratégia, uma forma de resolver isso que vai te abençoar. Agora, o que eu preciso fazer é entender que Deus, se Deus mudar o projeto, vou mudar o seu projeto, vai fazer outra coisa. Vou te dar outra direção, ó, não é mais esse daí, vai para esse lado. Tá entendendo? Ó, por que eu tenho que consagrar as coisas na presença do Senhor? Presta atenção aqui. Atos 16, versículo 6. Viajando por toda a região da Frígia e da Galácia, Paulo e seus companheiros de ministério foram impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na província da Ásia. Quando avizinharam-se a região de Mícia, procuravam subir até Betínia, mas também o Espírito de Jesus não lhes permitiu. Presta bem atenção, querido. Consagra o seu plano na mão do Senhor. Às vezes, isso daí que você está projetando para fazer parece uma coisa boa, parece uma coisa agradável, mas Deus não quer. Em nome de Jesus. Por quê? É coisa boa, é coisa agradável, mas é minha e sua. Em nome de Jesus, a ideia é minha e sua. O que eu preciso entender? Querido, se o Espírito Santo está te impedindo de ir para esse lugar, de fazer isso aí, de fazer tal coisa, o que você vai fazer? Ó, presta atenção, ó o que ele fala no versículo 8. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. O que você vai fazer? Contorna. Não tem problema contornar. Qual o problema de você contornar? Qual o problema de você voltar para trás? Está com medo? Irmão, não adianta eu tentar agradar o ser humano e desagradar a Deus. Não vai dar certo, não. Entendeu? E não adianta. O que eu preciso ter? Equilíbrio. Deus, eu vou agradar a Deus e tentar fazer as coisas boas com o que está à minha volta. Mas nem sempre vai dar certo. O que o Samuel falou? Deus, quando eu for lá, o Saul vai me matar. Não dá para me fazer isso. Não, peraí, filho. Vou te dar uma estratégia. Então, Deus é o nosso Pai, ele nos dá essa estratégia. O que acontecia aqui? Se o Paulo quisesse agradar a própria vida dele, se ele quisesse tomar uma decisão ali, fora do contexto, o que ia dar? Ia dar problema. Ia dar problema. Lembra quando ele avisa que a viagem ia ser perigosa? Tá lá mais para frente? Irmão, presta bem atenção. O Espírito Santo está te impedindo nisso daí? É Espírito Santo? Não é demônio, não? Você já verificou se é demônio? Já expulsou em nome de Jesus? Já fez um jejum? Levantou na madrugada? Foi no monte? Eu não sei aonde que Deus fala mais com você, mas faz aí em nome de Jesus que vai dar certo. Ah, já expulsou? Já orou? E o que Deus falou? Deus vai te falar. Só que eu preciso entender o que é impedimento de Deus e o que é resistência maligna. Vamos lá? Então, impediu, certo? Aí, mas quando avizinharam na região da Mícia, procuramos subir para Betina. Mas também o Espírito de Jesus não lhe permitiu. Então, contornando a Mícia, desceram para Troade. Ó, parou em Troade. Tem alguma coisa aqui. Parou. O que ele parou? Parou em Troade. Desceram para Troade. Presta atenção, irmão. Ele parou para refletir, para pensar o que está acontecendo. Estou indo para um lado, não vai. Tentei ir para o outro, também não deu. Não deu. Irmão, só que ele entendeu que era o Espírito Santo que estava impedindo. Vamos lá, versículo 9. Durante a noite, Paulo teve uma visão. Nela, um homem da Macedônia, em pé, rogava: passa a Macedônia, ajuda-nos. Imediatamente após ter recebido a visão, preparando-nos para partir rumo à Macedônia, concluindo que Deus nos havia chamado para pregar o evangelho aos macedônios. E realmente, ele foi para Macedônia e as coisas saíram de maneira satisfatória. O que você vai fazer? Vai consagrar os seus planos no Senhor e vai esperar ele orientar os seus passos. Ó, tá difícil, né?
Você não quer mudar o projeto aí, né? Deus está te dando um projeto novo e você quer ficar nesse projeto velho. Por quê? Tem lá uma dificuldade da sua parte, da minha parte. O que nós vamos fazer? Consagramos a Deus? Deus, me orienta aqui, como é que eu faço isso aqui? Deus, me dá direção nesse projeto novo, nisso aqui que o Senhor está colocando. Aí Deus vai dar direção, vai dar os caminhos. Ó, tá seguindo aí o seu caminho, né? Quer fazer uma coisa boa. Tá num projeto bom, projeto legal, top de linha. Aí no meio do caminho o Espírito Santo fala: não, vai para aí não. Não vai para aí fazer isso. Irmão, a intenção é ir fazer. Mas o que eu preciso entender? Deus não quer que eu vá lá e faça nesse projeto. Aí vou para o outro lado. Não, Deus não quer também esse não. Não é agora para ir para aí. O que ele faz? O que ele fez? Contornando Mícia, desceram para Trode. Para lá em Trode. Escuta lá, para um tempinho, vai orar primeiro. Em nome de Jesus, daqui a pouco recebeu a visão de Deus. Irmão, Deus vai dar a visão, a revelação que você precisa, mas tudo começa consagrando a Deus. Bora orar em nome de Jesus? Deus Pai, Deus querido, Deus maravilhoso. Nós te louvamos, te exaltamos pela tua direção. Pai, está na tua presença, Deus, o nosso projeto. Deus, tem coisa que surge na nossa vida, o Senhor nos dá a direção, há intenções do nosso coração, e eu peço, Pai, guia aqui as nossas atitudes, guia o que nós vamos fazer, Espírito Santo, nós colocamos na tua direção. Deus, tem coisa boa que nós estamos querendo fazer, Pai, mas o Senhor não está nisso. Deus, tem coisa também que o Senhor coloca na nossa mão que nós não sabemos como resolver e como seguir esses projetos, Pai. Nos dá a direção, nos dá o caminho certo. Pai, às vezes a gente quer fazer ali, mas tem a limitação humana, Pai. Nós sabemos disso e o Senhor sabe, o Senhor conhece a minha estrutura, o Senhor conhece a estrutura do meu irmão que está ouvindo agora, da minha irmã. Pai, nos dá um caminho, nos dá uma direção. Às vezes nós temos até o recurso, Deus, mas há impedimento. Paulo estava lá, Deus, ele tinha um recurso, ele estava no barco, tinha gente com ele, mas não era para ir para lá. Jesus, nos ajuda a ouvir a tua voz, nos ajuda a ouvir a voz do teu Espírito Santo, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida, que Deus te abençoe em nome de Jesus. Senhor, abençoa cada um que está comigo, dá direção, guia, livra do mal, livra da influência maligna, da obra do inferno, de toda situação contrária, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Meu irmão, minha irmã, eu quero declarar na tua vida a bênção, o poder, a unção do Senhor. Deus te abençoe, em nome de Jesus.